na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, 12. Amém? Todos encontraram, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Podeis sentar, queridos. O apóstolo Paulo, ele traz essa palavra aos irmãos da igreja de Colossos, dando instruções sobre o viver cristão. Ele fala para eles como escolhidos de Deus, e aqui nós estamos diante de escolhidos de Deus, de homens e mulheres que foram separados pelo Senhor como um povo de propriedade exclusiva sua. E nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que escolheu a cada um de nós. E aí nós paramos para pensar e refletir sobre as nossas vidas e tentar procurar algo de bom em nós. Dizer, por que será que Deus me escolheu? Eu sinceramente não consigo encontrar nada em mim, mas eu louvo a Deus porque Ele não olha para mim e para você de acordo com as nossas falhas, mas Ele olha para nós com a sua infinita misericórdia. Ele nos escolhe porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E o sangue de Jesus que foi derramado, Ele nos cobre. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a nós como nós somos, Ele vê corações arrependidos, pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, e por isso nós estamos aqui. E é assim que o apóstolo Paulo, ele começa a falar, dar instruções para os irmãos ali da igreja de Colossos, falando para eles como eles deveriam viver, como eles deveriam proceder, e ele diz que eles deveriam ser revestidos de profunda compaixão, que é exatamente você ter de fato um coração voltado para as pessoas, para que vocês de fato se importem com as pessoas, para que você tenha compaixão. E ele diz ainda que tenhamos bondade, e bondade é algo que nós não temos de forma natural. Nós temos alguma bondade porque ela vem do Senhor sobre as nossas vidas, e ela é derramada em nosso coração. E também ele fala que sejamos humildes, e sejamos mansos e pacientes. E certamente isso é algo que todos nós temos dificuldades, porque quando nós recebemos algo, quando nós temos uma condição, seja financeira ou algo acontece em nossas vidas, nós temos dificuldade em manter a humildade. Talvez o orgulho tenta entrar no nosso coração e a soberba, mas ele nos ensina e nos diz que sejamos humildes, também mansos, assim como Cristo é manso. E precisamos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E a paciência, que é algo fácil da gente lidar, amém? Quem acha fácil paciência aí, dá um glória a Deus bem alto. Misericórdia, né? Por quê? Porque é difícil, e não faz parte da nossa condição humana, mas o Espírito Santo de Deus, quando vem sobre nós, ele muda o nosso temperamento, ele muda todas as coisas, porque ele é Deus. Mas, assim como foi falado aqui na ministração do louvor, a Priscila estava falando sobre abrirmos a porta do nosso coração para o Senhor, é só assim que Ele vai agir. O nosso adversário, o inimigo, ele não espera abrir a porta, se tiver uma fresta, ele já entra, mete o pé e ele arrebenta com tudo, porque o ladrão ele vem para isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor não, Ele vem para ter comunhão conosco, e Ele nos ensina a termos mansidão, a termos paciência, a termos domínio próprio. E Ele fala ainda que devemos perdoar, que é outra coisa que temos dificuldade. Ele nos ensina também que devemos nos revestir com amor, que é o elo perfeito. E por fim, depois de tudo isso, ele diz assim, sejam agradecidos. Parece que ser agradecido é algo natural, algo normal. Mas o apóstolo Paulo, ele se preocupa, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, falando em nome de Deus para as nossas vidas, ele se preocupa com isso. E ele nos ensina que devemos ser agradecidos. Porque é natural
ou pelo menos é uma condição humana, que a gente muitas vezes tenhamos essa conduta de não sermos agradecidos, sermos ingratos em muitas circunstâncias. Por vezes isso acontece conosco. E eu quero falar aqui, dentre tantas coisas que ele deu de instruções, eu quero falar sobre a gratidão. Aquilo que devemos agir, a maneira que devemos reconhecer, que devemos perceber. E a gratidão, do latim, essa palavra é do latim gratia, que significa graça ou um reconhecimento por um favor recebido. A gente precisa reconhecer isso. E o filósofo Tomás de Aquino, ele trouxe um tratado sobre gratidão, e ele fala de 3 níveis de gratidão. Ele fala do primeiro nível, que é o nível superficial, é o nível racional. Ele diz que é quando você reconhece intelectualmente aquilo que o outro fez por você. Você consegue perceber isso, você consegue olhar e ver e pensar, recebi um favor. É apenas um reconhecimento. Ele diz que é um segundo nível, que é o nível intermediário, em que não só reconhecemos, mas também nós louvamos a Deus, nós agradecemos pelo benefício que recebemos, nós somos de fato gratos por essa outra pessoa. Ele diz ainda que tem um terceiro nível, que é um nível mais profundo, que é quando não só eu reconheço intelectualmente, não só quando eu louvo a Deus por isso, mas eu também percebo, né, que há um comprometimento, eu me comprometo, eu me coloco numa condição não somente de ser agradecido, mas de fato também de responder por aquela atitude, de ser grato ao nível de devolver aquele favor. E sobre esses níveis de gratidão que Tomás de Aquino trouxe, o professor Jean Launde, da Universidade de São Paulo, ele trouxe uma conclusão muito interessante. Ele fala sobre a forma em que agradecemos em vários idiomas. Ele fala que no nível de gratidão, que está ali naquele primeiro nível, apenas no reconhecimento intelectual, quando nós dizemos em inglês, thank you, ou quando dizemos em alemão, zu danken, que significa exatamente o quê? Eu reconheço, né, e sou grato, e tenho apenas o entendimento de que algo foi feito por mim, e eu tenho um reconhecimento. Mas ele diz que em outros idiomas, por exemplo, há um segundo nível de gratidão, que é quando chegamos a esse nível intermediário. Ele fala que quando dizemos em francês merci, ou gracias em espanhol, ou grazie em italiano, amém, Cláudio? Nós dizemos que nós estamos gratos por este favor. Nós estamos gratos por este favor, e nós entendemos que não somente há um reconhecimento, mas que há também, né, de fato, né, uma forma de agradecer as outras pessoas. E ele fala algo surpreendente, algo para nós, que falamos a língua portuguesa, que nos chama a atenção, que é exatamente um nível de gratidão mais profundo. Ele fala, quando dizemos obrigado, nós de fato nos obrigamos com a outra pessoa. Nós nos colocamos no nível de gratidão de não só reconhecer, não só perceber e louvar a Deus ou agradecer aquela pessoa, mas também nós nos comprometemos em devolver aquele favor. Nós nos colocamos no nível de gratidão que é um reconhecimento e que precisamos retribuir aquele favor. E é exatamente o que significa a origem da palavra, a etimologia da palavra, o sentido da palavra obrigado na língua portuguesa. Isso é maravilhoso. E ouvindo um pregador falar, ele disse que isso é o que está mais próximo, de fato, do significado em que a Bíblia traz para que sejamos agradecidos, que é o sentido mais perfeito. E em qual nível de gratidão está o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a Deus? Será que a nossa gratidão a Deus ela está apenas no primeiro nível, em que nós reconhecemos que Ele é Deus, intelectualmente nós percebemos isso, ou chegamos a um segundo nível também de reconhecer e louvar a Deus, ou nós temos um reconhecimento ainda maior e um comprometimento com Deus em gratidão por tudo que Ele tem nos feito? E nós pensamos que nesse terceiro nível nós precisamos retribuir um favor. Agora, como é que podemos retribuir o favor que Deus nos fez? De nos dar a vida, de nos dar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O que nós temos para oferecer ao Senhor? O que nós temos para oferecer a um Deus tão grandioso, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas? Qual é o bem que podemos entregar a Ele? A única forma de demonstrar gratidão que conseguimos de fato é entregando a nossa vida a Ele.
Só que a nossa vida já pertence a Ele, e nós devolvemos ao Senhor em gratidão, e colocamos a nossa vida para glorificar o Seu nome, para exaltar o Seu nome. E há outras questões importantes sobre a gratidão. Ser gratos também traz benefícios físicos, mentais e emocionais, e aqui é uma publicação médica da Universidade de Harvard, que fala sobre uma pesquisa científica sobre isso, e eles dizem o seguinte, que existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. Muitas pessoas estão em busca da felicidade, e eles falam que está relacionada à gratidão, e que a gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas e aproveitar os bons momentos da vida. Por vezes nossa ingratidão e a falta de reconhecimento daquilo que recebemos nos faz reclamar, nos faz murmurar, nos faz criticar, e não perceber o que recebemos, e não perceber o que está diante de nós. Eu ouvi um atleta falando sobre a questão daquilo que ele se arrependia na sua carreira. Ele disse que o que ele mais se arrependia é dele não ter usufruído dos momentos de conquista, porque ele sofria tanto na derrota que ele não conseguia perceber aquilo que ele já tinha conquistado. Isso às vezes acontece conosco. A gente se preocupa tanto com aquilo que não deu certo, com aquilo que não aconteceu da maneira que planejamos, que não percebemos a graça de Deus, a bondade do Senhor e a misericórdia dele em tantas outras coisas. E é nesse nível de gratidão que devemos adorar o Senhor. E essa publicação ela fala ainda que a gratidão ela também ajuda a lidar melhor com os problemas. Nós começamos a perceber que as situações que Deus nos faz passar por circunstâncias para que possamos crescer, para que possamos aprender, para que tenhamos de fato um entendimento daquilo que é o propósito dele na vida, nas nossas vidas. E ele fala ainda que a gratidão também melhora a nossa saúde, há pesquisas e há de fato um reconhecimento científico de que quem é grato tem uma condição de saúde melhor. Olha que percepção interessante. E ainda fala para a gente que ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Certamente nenhum de nós gosta de estar ao lado de alguém que sempre reclama, que sempre critica as coisas, que nunca está bom, que sempre tem algo que poderia ser melhor, mas certamente também nós gostamos e nos sentimos bem ao lado de alguém que é grato, alguém que agradece pelas pequenas coisas, que sabe reconhecer um benefício recebido, e é exatamente isso que essa pesquisa diz, construir relacionamentos mais fortes. O professor israelense, Tal Ben Shahar, que é um professor da Universidade de Harvard também, ele tem uma das aulas mais concorridas nessa universidade, e ele é conhecido como o professor Felicidade, e ele fala algumas coisas óbvias que são importantes para a gente perceber. Ele fala que há uma relação entre a gratidão e a felicidade, ele diz assim: expresse gratidão sempre que possível, aprenda a apreciar e saborear as coisas maravilhosas da vida, das pessoas, a comida, da natureza, a um sorriso. Ele está dizendo, olha, aprenda a apreciar as coisas que são maravilhosas, que são grandes, mas também aprenda a perceber as pequenas coisas. Quando olhamos para a natureza, eu tenho um hábito de quando ir à praia, eu olho para aquilo tudo e digo, Senhor, obrigado, muito obrigado, ainda mais que eu vim de um lugar que não tinha praia. Então quando eu olho para aquilo, eu digo, Senhor, obrigado que Tu me trouxe para cá, Senhor. Tu me trouxe para um lugar tão maravilhoso, e a gente começa a agradecer por tudo que Deus fez, agradecer pela família, agradecer pela vida. Nós temos muitos motivos, e aí a gente pode pensar, por quais motivos nós devemos ser gratos a Deus? O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 103, algo muito maravilhoso, que ele disse o seguinte: bendiga a minha alma, ó Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E depois ele diz, bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É algo que nós precisamos perceber, porque é algo parece que é comum e é natural das nossas vidas, a gente reclamar, a gente criticar, a gente fazer algum tipo de questionamento, mas temos muitas coisas para agradecer, e a gente pode perceber por tudo aquilo que Deus fez, nós estamos vivos. Todos nós aqui passamos por um momento terrível de pandemia, em que as pessoas perderam suas vidas, muitos sem conhecer o Senhor, ficaram com sequelas, e nós estamos aqui, para a glória de Deus. Nós temos também o privilégio de ter saúde.
Todas as vezes que visitamos, que vemos alguém, que vamos fazer uma visita a alguém que está doente, a gente sai de lá muito triste. Mas por outro lado a gente pode perceber a misericórdia de Deus sobre nós e perceber que estamos com saúde porque Deus nos sustenta. Isso é motivo de agradecer. Nós podemos agradecer a Deus também porque estamos bem alimentados, porque temos o que vestir, porque temos onde dormir, porque temos tantas coisas boas que o próprio Deus nos dá. A gente poderia pensar da liberdade que temos de cultuar a Deus com as portas abertas. E se não bastasse um culto, a gente faz 2. Sabe por quê? Porque Deus nos deu essa liberdade. E há tantas pessoas que não têm essa liberdade, tantos irmãos nossos que estão em lugares em que há perseguição, e eles dariam tudo para estar aqui. Por isso a gente não tem o direito de não estar na presença e na casa do Senhor. Nós temos um privilégio de estar na presença de Deus. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, livremente, podemos comprar quantas versões nós quisermos, podemos doar uma Bíblia. Há países em que você doar uma Bíblia constitui crime. Você possuir uma Bíblia, como na Coreia do Norte, por exemplo, na China e tantos outros países, constitui crime você ter uma Bíblia. E nós temos essa liberdade. E hoje, num culto de ceia, nós temos um motivo muito maior para agradecer. Nós podemos agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quando nós cremos, aqueles que creem no Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor, nós temos algo ainda muito mais especial. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é algo extraordinário. Um amor tão grande de Deus por nós, que talvez não tenhamos como expressar, não tenhamos como perceber e mensurar quão grande é esse amor. O evangelista, ele falou exatamente isso. João disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Em outra versão ele diz, amou tanto, mas nenhum tradutor conseguiu explicar e nos dar um entendimento de quanto foi esse amor. É um amor que é inexplicável. É um amor extraordinário que Deus nos amou. E no Salmo 136, o salmista escreveu ainda dizendo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Se te faltar motivos para agradecer ao Senhor, agradeça porque Ele é bom. Isso já é motivo suficiente para agradecer ao Senhor. Devemos agradecer Ele porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. E a sua misericórdia é o motivo de não sermos consumidos. Porque se eu perceber de onde Deus me tirou e das coisas que eu praticava e das coisas que eu vivia, eu não teria salvação, eu não teria chance alguma. Mas o Senhor nos olhou, com seu olhar de misericórdia e nos alcançou. E quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre, que nos lava e nos purifica de todo pecado. E quando somos gratos a Deus ainda, nós o honramos. Nós glorificamos a Deus, nós honramos a Ele, porque nós fomos chamados para glorificar a Deus. O salmista Asaf, no Salmo 50, no versículo 23, ele falou exatamente sobre isso. Ele disse, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Quando nós honramos, quando nós glorificamos a Deus, nós honramos o seu nome. Então, de certa forma, quando nós somos ingratos, nós desonramos a Deus. Percebemos que temos muitas coisas para glorificar a Deus e percebemos que é da natureza humana ser ingrato, ou melhor, da condição humana, diria Sartre, da condição humana ser ingrato. E aí nós percebemos que isso é muito fácil de observar quando nós lemos ali a passagem de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, eu peço que você abra na sua Bíblia, Lucas 17, a partir do versículo 11, que fala da cura de 10 leprosos. Ele fala aqui, dizendo para a gente o seguinte, que no caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e havia 10 leprosos. E naquela época, queridos, havia uma lei judaica que determinava que eles eram impuros, então eles teriam que ficar à distância. E eles ficaram à distância de Jesus e começaram a gritar em alta voz, dizendo para que Jesus tivesse piedade deles. Em outra versão fala que tivesse compaixão. E ao vê-los então, Jesus
disse para eles se mostrarem aos sacerdotes, porque havia também uma lei, um ritual, que aquele que precisava ser purificado deveria ir até o sacerdote e oferecesse ali um sacrifício. E a Bíblia fala que enquanto estavam indo, eles foram purificados. Amém? Sabe por quê? Aqui tem algo muito importante para as nossas vidas. Quando obedecemos o Senhor, o milagre de Deus, Ele age em nossas vidas. Eles obedeceram aquilo que o Senhor disse, e eles foram purificados. Então um deles, quando percebeu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Primeiro ele percebeu, no primeiro nível de gratidão intelectual, ele percebeu que foi curado, depois ele reconheceu, e depois ele vai em um nível mais profundo, porque a palavra do Senhor nos diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus falou, não foram 10 que foram curados? E por que somente esse estrangeiro aqui, voltou? Cadê os outros 9? E depois ele diz para ele, levante-se, vá, a sua fé o salvou. E por vezes não somos diferentes desses homens. A gente tem uma forma de ler a Bíblia e às vezes criticar os pecados, criticar Davi, como é que Davi fez isso, sendo homem segundo o coração de Deus, como é que Abraão também cometeu pecado ali, como é que Moisés matou um homem. A gente começa a pensar, mas nós somos homens semelhantes a eles, com as mesmas fraquezas, os mesmos pecados, e por vezes a gente também age dessa forma. Em lugar de glorificar a Deus, nós escolhemos ser ingratos, nós escolhemos reclamar, nós escolhemos murmurar e fazer algo que desagrada a Deus. E há algo importante que a gente precisa aprender, que é o exercício da gratidão. O filósofo Aristóteles, ele disse que o hábito, ele se faz pela repetição. Quando a gente repete, a gente faz aquela conduta e a gente faz novamente, o que acontece conosco? Aquilo se torna um hábito. E a gratidão precisa ser um hábito. Eu vi certa vez alguém falando que quando der vontade de você reclamar, de murmurar, e não é difícil acontecer isso, seja porque está quente, seja porque está frio, seja porque a comida era essa e não aquela, seja por qualquer motivo banal que nós reclamamos. Ele disse, pense naquilo que você pode ser grato. Eu posso agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos bens, posso agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tantas coisas, e isso se torna um hábito. Deu vontade de reclamar? Agradeço. Isso vai se tornando um estilo de vida para as nossas vidas. Nós começamos a ter isso como um estilo de vida, nós começamos a agir de uma outra forma, isso se torna um exercício, e a gratidão, ela tem um poder de mudar as coisas e de fato a agir no sobrenatural de Deus. A gente percebe isso na passagem ali da primeira multiplicação dos pães em Marcos, no capítulo 6, no versículo 34 ao 44, você pode acompanhar na tua Bíblia também, que ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele diz assim, que diante daquela circunstância ali, quando Jesus ele viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele começou ali a ensiná-los muitas coisas. E os seus discípulos, eles perceberam que estava ficando tarde. Senhor, aqui é um lugar deserto, está ficando tarde, manda esse povo embora, para que eles possam ali ir aos campos, aos povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer, porque já passou muito tempo. E onde Jesus estava, onde ele estava ali pregando, ensinando, as pessoas queriam ouvir, queriam ficar perto de Jesus. E isso, o tempo foi passando, e daqui a pouco eles se preocuparam com isso, e Jesus falou algo para eles completamente inesperado. Diz assim para eles, dê-lhes vocês algo para comer. Eles estavam num lugar deserto, já fazia muito tempo que eles estavam ali. E eles disseram, como isso seria, porque isso exigiria 200 denários. E fazendo um comparativo, um denário ele é mais ou menos aquilo que é relativo a um dia de trabalho, uma diária de trabalho. E a gente começa a perceber que teria que ser então, praticamente aí, um valor muito alto, 200 denários para alimentar toda aquela multidão. E Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E eles chegam ali à conclusão de 5 pães e 2 peixes. Qual seria a minha e a tua atitude nesse momento? Jesus, Ângela, tu que é tesoureira, não dá. 5 pães e 2 peixes só para a gente aqui.
a gente com fome a tarde inteira, chegando pela noite. Diz assim, olha, Jesus não vai dar não, manda o povo embora, vamos voltar para o primeiro plano, porque esse aí não deu. Mas eles sabiam que estavam diante do autor da vida, do Senhor dos senhores, do Deus do impossível, o Deus que traz à existência as coisas que não existem pela sua palavra. Algo impossível para ele. E Jesus começa a ensinar para eles então outra lição. Ele toma aqueles 5 pães, 2 peixes, ele olha para o céu e dá graças. Antes de oferecer às pessoas, Jesus agradeceu. Eu e você provavelmente teríamos reclamado, provavelmente teríamos dito que não daria, mas Jesus agradeceu pelo que tinha. Ele agradeceu e aí eles partiram, os pães entregaram ali para os discípulos e eles serviram as pessoas e todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram depois 12 cestos cheios e foram alimentados cerca de 5.000 homens. Porque Deus, Ele manifesta o seu poder diante da gratidão. Quando somos gratos, Deus, Ele manifesta o seu poder. E em tudo devemos dar graças, a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, você pode acompanhar na tua Bíblia também, Tessalonicenses 5:18. Ele fala para a gente o seguinte, ele diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está dizendo, em tudo dai graças, em tudo agradeça, porque a vontade de Deus é que vocês sejam agradecidos. A vontade de Deus é que vocês sejam gratos. Em outra versão, na NVT, fala, sejam gratos em todas as circunstâncias. Ou seja, que a gente possa, mesmo contra a nossa natureza, contra as nossas condições humanas, que é de ser ingrato, que a gente possa agir de outra forma, agir com gratidão em todas as coisas. É lógico que Deus não está falando para nós, não está nos dando aqui uma ordem para sermos gratos, ou pelo menos um entendimento da palavra de sermos gratos quando estamos doentes. Seria hipocrisia nossa. Sermos gratos quando estamos desempregados, e aqui eu não quero dizer que nesse ponto não sejamos gratos ao Senhor, não é isso. Ou quando nos falta alguma coisa, mas nós precisamos ser gratos ao Senhor mesmo na doença, porque nós temos um Deus que sara. Que nós sejamos gratos mesmo desempregados, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos alimenta, que cuida do lírio do campo, das aves do céu e também cuida de nós. Que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias, mesmo quando parece que não está acontecendo de acordo com aquilo que esperamos, porque a nossa natureza seria, de fato, estar insatisfeitos, termos uma atitude de ingratidão, mas que possamos reconhecer Deus presente em todos os momentos, presente nas nossas aflições também, porque Ele nos disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E Ele nos disse em outro momento também, e eis que estarei convosco todos os dias. Precisamos ser gratos nessa circunstância. Não é fácil, mas precisamos treinar isso. E para que a gente possa desenvolver esse coração de gratidão, o apóstolo Paulo ele traz um ensinamento maravilhoso. Filipenses capítulo 4, de 11 a 13. Ele fala para a gente sobre o entendimento de ser grato. E o apóstolo Paulo estava falando ali para os irmãos ali da Tessalônica, agradecendo pela oferta que ele recebeu. E ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas ele diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele disse que aprendeu, e nós ouvimos isso ontem na pregação que a Isa trouxe, porque a fé é a mesma e o Espírito é o mesmo. Então é o Senhor que fala para as nossas vidas. Ele disse, olha, eu aprendi, eu não era assim, Cláudio, mas eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele falou, sei as duas coisas, já tive nas duas circunstâncias. E ele ainda diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele fala, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ou seja, ele aprendeu o segredo de ser grato em toda e qualquer circunstância. Alguém disse certa vez que um homem, para ser conhecido, para que você conheça realmente quem ele é, dê poder a ele.
E eu diria o seguinte, para que você conheça alguém de uma forma mais profunda, deixa ele com fome. E certamente você vai perceber algo diferente nessa pessoa, né? Eu não vou perguntar aqui quem que muda o humor quando está com fome, não é? Porque é algo muito pessoal, mas é bem isso que acontece. E se em lugar da gente mudar o nosso humor, ficar irritado, ficar aborrecido, a gente aprender a viver contente, mesmo quando estiver com fome, mesmo quando passarmos por situações. E é interessante que por isso que nós jejuamos, para que a gente possa abrir mão daquilo que é tão precioso para nós e tão importante para a nossa saúde, para a nossa vida, que é o alimento, para glorificar a Deus. Dizer assim, Deus, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou reduzir ele à escravidão para glorificar o teu nome. Nós não fazemos uma troca com Deus por meio do jejum, nós jejuamos para quê? Para que a gente possa esmurrar o nosso corpo e nos aproximar mais de Deus, como forma de um treinamento, de um exercício de obediência a Deus. É por isso que fazemos o jejum, como forma de glorificar a Deus por meio da obediência. E por fim, depois de tudo isso, o apóstolo Paulo ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar dificuldade, eu posso passar frio, perseguição, eu posso todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. E o salmista ele dizia assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, porque Ele me sustenta em todas as ocasiões, Ele me dá todas as coisas, tudo aquilo que eu preciso. E o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, também desenvolveu ali um nível de gratidão que nós precisamos compreender, quando ele falou na carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele disse o seguinte, na primeira carta a Timóteo, 6, 7 e 8, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso é algo para a gente meditar, porque é natural que isso ele falava acerca daqueles que buscam as riquezas. Deus pode te abençoar, tu pode se tornar rico, tu pode, receber muitas bênçãos materiais, mas esse não é o propósito de Deus. Ele diz para a gente não acumular tesouro na terra, não significa que você não possa enriquecer. Se Deus te der essa graça, Ele vai te dar por um propósito. Mas Ele está dizendo que as pessoas acabavam caindo num laço do inimigo, numa cilada do diabo quando isso acontecia. E Ele falava também exatamente isso, olha, a gente não precisa de muita coisa para ficar contente, até porque nós não somos desse mundo. Não adianta a gente juntar muita coisa aqui, sabe por quê? Ele vai falar para a gente, olha, nada trouxemos desse mundo e não vamos levar nada. E Ele nos ensina isso exatamente para que nós tenhamos a gratidão, possamos expressar gratidão mesmo diante das adversidades. E quando a gente pensa em gratidão na adversidade, a gente lembra de Jó. A palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro, justo, que temia Deus e que evitava ou se desviava do mal, em outra versão. E ele passou por grandes aflições. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico, que ele tinha muitos bens e que ele era o homem mais rico do Oriente e que ele perdeu de uma hora para outra, quando ele foi provado, ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu sua saúde, perdeu seus bens, seus servos, perdeu seus animais e por último perdeu seus filhos, que foi o mais terrível. E acontece que diante de toda essa circunstância, no capítulo 1 de Jó, no versículo 20 a 22, fala que em lugar dele murmurar, em lugar dele reclamar, dele criticar, e ele teria motivos para isso, se a gente olhar por um olhar humano, o que ele faz? Ele prostrou-se no chão em adoração a Deus, ele prostrou-se diante de Deus e disse, saí do ventre, nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor me deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ter essa fé, que possamos ter esse nível de gratidão, de engrandecer o nome do Senhor. E ainda depois, quando ele passou por toda a tribulação, toda a dificuldade, a sua esposa fala para ele, você ainda se mantém íntegro, como é que tu pode continuar servindo a Deus diante de tudo isso que está acontecendo contigo? Tu é um miserável, tu está doente, tu perdeu os teus bens, tu é motivo de vergonha, as pessoas falam um monte de coisa que você fez, que talvez você tenha pecado, e ela disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, você fala como uma insensata, como uma louca, como é que eu posso receber os bens dados por Deus e não o mal, apesar que Deus não dá o mal para ninguém, Ele permite que o mal aconteça, para nos provar por vezes, por circunstâncias, em situações que nós semeamos e colhemos aquilo que semeamos,
E depois que Jó passa por toda essa provação, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele está dizendo, em um momento eu tinha um conhecimento teu, intelectualmente eu poderia ser grato a ti, eu poderia te reconhecer até, mas agora não só isso, agora eu caminho contigo. Agora de fato eu tenho um nível de gratidão profunda a Deus. E ele falava, eu sei que meu Redentor vive. E a Bíblia nos ensina que Jó, ele voltou a ser próspero, ele recebeu em dobro tudo que ele tinha, e que o Senhor abençoou a vida de Jó mais do que no início, e que ele teve o privilégio de ver os seus filhos, seus descendentes, até a 4ª geração, e morreu em idade muito avançada. Isso é maravilhoso porque ele aprendeu uma lição muito importante que nos ensina que independentemente da circunstância, independentemente da condição financeira, da nossa saúde, até mesmo de perdas terríveis, que nós possamos reconhecer Deus em tudo. E para concluir, queridos, que sejamos em tudo agradecidos, que a gratidão em nosso coração, ela possa ser expressada em um nível tão profundo quanto disse Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, que ele disse, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Independentemente das circunstâncias, que sejamos agradecidos ao Senhor.